Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. E olha com quem eu tô, gente! Mark Edilizeda, muito aí, obrigado, irmão, amigo. tudo bem? Obrigado por estar aqui. Obrigado por... Finalmente. Conseguimos. Até choveu. Versão Dublada. Conta pra mim, tá ansioso com a estreia do Guardiões da Galáxia 3? Eu e todo mundo, né? Dia 4 de maio, gente. Chega a festa junina, mas não chega 4 de maio. O que será que vamos... Eita! Galera, não vamos falar absolutamente nada do filme, mas nós vamos falar do personagem. Do nosso queridíssimo Rocket Raccoon. Eu fico me lembrando, assim, da primeira vez que eu assisti, né? Quando o Guardião chegou pra gente, né? Com aquela atmosfera de um grupo novo, né? A galera conhecia o grupo A, né? Os famosos, os mais mainstreams. Aí quando chega Guardiões, eu falei, quem são esses caras ali? E aí do nada eles... absorveram, assim, criaram fãs de uma maneira incrível, assim. E eu fico pensando, assim, quão prazeroso deve ter sido a construção, né, da forma de falar dele, né? Como foi o dia a dia, assim? Você chegava, era aquele estilo de gravação que no final você ficava exausto, ou você ficava se divertia mais do que a exaustão, assim? Cara, essa experiência dos Guardiões é muito legal. Primeiro, porque Guardiões foge um pouco a esse clichê do nascido pra ser herói. Porque todos eles têm uma vilania, têm um caráter duvidoso, uma ética elástica. São mercenários, são bandidos, são assassinos, mas que é uma trajetória muito legal, porque eles vão se humanizando no decorrer, né? O Rocket tem uma linha do tempo que é muito curiosa. Ele começa o filme super agressivo, super... e vai ficando humano, chora, não é? E foi uma experiência muito doida, porque eu confesso que quando eu fui fazer o teste, o Sérgio Cantu me convidou para fazer o teste pro Rocket, ali de cara eu já senti que seria um desafio muito grande. Primeiro porque o Rocket, por se tratar de uma animação, né, de CG, é muito curioso porque grande parte das coisas que eu dublei, quando a gente começa a dublar o filme, às vezes o Rocket nem existe, ele é um rafzinho, ele é uma referência, é um rabisco. Tem a voz, ou tem quadros ali muito mal desenhados, assim, né, uma coisa meio stop motion, assim. Então é muito desafiador. Mas aí à medida que vai avançando, ou quando a gente já dubla mais adiante, ou faz concertos, ou faz retakes e refações nas falas e tal, ele já tá pronto, mais apresentável. Mas foi muito desafiador porque tinha essa característica desse mau humor dele, que vem da gênese de como ele foi criado, todo um processo do extermínio da raça, tinha uma raiva ali muito, só que também não podia ser explícita demais, porque é Disney, né, pessoal? Não dá pra ser tão raivoso assim. E descobrir a voz do Rocket também foi um processo muito doido, porque se você assiste o filme 1 e depois vê as sequências, mudou muito. Ele foi ficando sujo, a voz foi ficando mais suja. E hoje em dia eu brinco com as pessoas, eu falo assim, cara, quando for fazer teste, não inventa moda. Se você colocar uma voz muito canalha, você vai se lascar. Porque uma coisa é fazer um teste que dura 5, 10 minutos. Uma coisa é fazer um filme de 2 horas e meia. Caraca. E aí a voz vai gastando. Sim. Mas eu, particularmente, eu gosto de ir do início ao fim. Eu nunca divido o filme. Eu falo, não, eu quero ir junto pra estar na vibe, pra estar na energia, pra ir subindo com ele, pra ir ganhando energia. E óbvio, né, muitas garrafinhas de água. E hidratar e deixar os gritos pro final. Porque aí é a cereja, né? Porque depois dos gritos, depois das reações, acabou a voz. Dá 2 dias ali de descanso. Haja técnica, haja tudo. Mas é que desgasta mesmo. Depois você fica horas ali fazendo. Sim. Mas é muito legal da vida ele, perceber como a galera se apaixonou pelo Rocket, né? Por todo mundo, pelo Groot, pelo Quill, Gamora, né? Todo mundo tem uma relação muito especial com cada personagem. Né? Porque eles parecem vilões, mas eles são amorosos, né? A equipe fica super consolidada, é muito legal. É aquela máxima do humanizar, né? Que fala-se muito sobre os vilões ser mais próximo que nós humanos, porque o herói, no modo geral, o super-herói, é um cara com superpoder. Geralmente os vilões, ele tem algo ali que motivou ele a fazer aquilo, não estou justificando nada, mas o anti-herói, ele tem também uma pegada mais humana, é um trauma, é uma necessidade, é uma angústia, é algo que motivou isso. Se a gente trazer pro dia a dia, nós também temos problemas. É terapêutico. Eu acho que a grande catarse que rola com as pessoas, com os heróis e com os guardiões é isso, de se identificar, de ver que o cara é falho, que é um caráter duvidoso, mas é humano. Aquilo é motivado pela dor, né? Aquilo é resultado da dor que eles tiveram no histórico individual. Isso. Mas é legal porque tem aquele momento
momento da salvação, né? A jornada do herói. A jornada do herói. Todo mundo quer chegar ali na redenção. É isso. Vamos todos voar juntos. Uma última vez. Para a eternidade. Especificamente o teste, ele foi nos storyboards? Tinha algumas cenas de animação. Era aquela cena que eles estavam tentando capturar a Gamora no pátio da cidade. E era muito alucinado, porque o Rocket, ela é louco, né? É uma energia assim... E o meu Deus! Aí eu tava pensando em encontrar voz, em achar a interpretação, e é uma cena de muita ação. Então tinha reação no meio das falas. Era uma loucura, gente. Aquele teste que você faz assim de terminar suave. Mas deu certo. Deu certo, muito bem. A fita isolante salva vidas. Se quiser se livrar de peso morto, que tal, sei lá, os pesos de maromba da Gamora? Como é que é a relação com os fãs? Eles, quando te reconhecem, ou quando teve algum caso específico que você, sei lá, tava numa fila do mercado, alguém reconheceu? Cara, esses dias eu tava num atacadista aqui no Rio. Aí cheguei pro atendente, eu falei, meu amigo, tudo bem? Eu tava precisando de um pacote disso aqui, mas não tô achando. Você pode me ajudar? Ele falou assim, isso é voz de dublador. Nem quer saber de você, ele quer saber. Aí eu falei, depende, de quem que você tá lembrando? Aí ele, putz, eu não tô lembrando, cara, mas essa voz tá aqui, não sei o quê. Aí ele falou, não, faz o seguinte, eu vou lá buscar o que você pediu, quando eu voltar eu vou ter lembrado. Eu falei, vai lá que eu te espero. A hora que ele passou pela portinha, ele, o Rocket! Falei, pô, mas você tá bom de ouvido, né? Porque tem outros personagens que é a minha voz mais natural, mas o Rocket tem uma sujeirinha. Mas o cara, pá, matou na... Aí ele falou, não, mano, não acredito. Rocket, cara, aqui no supermercado. Você acha que é o único que perdeu alguém? Por que pensa que estamos aqui? Eu perdi a única família que eu tive. Quill, Groot, Drax, a garota de antena. Todo mundo se foi. Que é isso, a dublagem ela pega no lugar do nosso coração, pega nostalgia, pega momentos, recordações, lembranças. É uma fase que você estava assistindo que trouxe um lado bom. É um momento, a dublagem ela é isso, ela é viva, eu falo muito sobre isso. Que é essa aproximação com o personagem. Cara, isso é a coisa mais fabulosa. Esses dias, esse fim de semana eu tava num evento de dublagem e tal, em Caruaru. Chegou uma hora que chegou um garoto pra mim, me deu um abraço muito bom, muito carinhoso e falou assim no pé do ouvido, falou, cara, muito obrigado. Você me salvou numa fase muito difícil. O Rocket me deu muita força. Eu fiquei assim, mas eu achei tão afetuoso e foi um abraço tão amoroso. Eu falei, cara, é isso, tá feito o trabalho. Não é se as pessoas reconhecem, mas às vezes você percebe, e tem muitos DMs assim que eu recebo, e às vezes a galera fala, foi muito especial, aquela fala daquele personagem, aquela atitude de não sei quem, a felicidade que eu senti quando eu vi tal cena me salvou. E como a gente tá saindo agora da pandemia, né, e ainda colhendo os efeitos colaterais dela, é muito doido quando você vê que o efeito que o trabalho que nós temos e que as pessoas apreciam e que elas curtem e como aquilo mexe na intimidade delas, graças a Deus, como faz bem, né? Eu nunca vi alguém falar, aquele personagem seu foi extremamente nocivo, pra mim me fez muito mal. Não, as pessoas se reconhecem ali de alguma forma. Ninguém é um guaxinim, mas todo mundo tem sua raiva contida, suas mágoas guardadas, e às vezes ver que o personagem chora, dá liberdade pra pessoa também chorar, de se libertar de uma série de dores. Bicho, é uma experiência assim que, meu Deus, quando isso acontece, sabe, é de sair arrepiado, de sair de alma lavada e coração quentinho. Ah, que lindo, cara. Então me digam do que precisam, do que os pacientes precisam. E eu não ligo se não tiver cobertura, não tô nem aí se o conselho disser não. Vamos arrumar confusão, vamos ser médicos. De novo. Mas é isso, cara, porque a dublagem ela é acessibilidade, é inclusão, é arte. É a arte. E é uma técnica tão difícil, tão complexa. Você sabe, eu conversei com muita gente aqui. E você pega uma Selma Lopes, por exemplo, há 60 anos dublando, ela repete até hoje que é difícil. Que é aquele trabalho que foi feito lá naquela tela, que eu tenho que chegar ali. Isso é difícil, não é, vou imitar, fazer um sincronismo, não. É a alma, sabe? Não é imitação. Porque se fosse imitação, não precisava da gente, né? E eu nunca esqueço uma vez, eu ainda fazia curso, e a Marlene Costa me disse assim, vocês têm que respirar com o personagem. Perfeito. Você pode, né, imitar a respiração, mas respirar e tornar aquilo orgânico é muito doido. Muito. E você só entende ao longo do tempo. Quando é alguém que você já dubla há bastante tempo, que você reconhece as expressões do ator, você sabe quando ele vai soltar a palavra. Quando você faz essa leitura corporal, aí às vezes eu tô dublando alguns personagens que eu já faço há mais
mais tempo, eu falo, ela tinha razão, eu respirar junto. Porque aí você vai, né? Porque incorpora ali e tá pleno, aí vai junto. Cara, é um processo muito mágico, assim, a gente que tá dentro do estúdio, tem dia que você fala, nossa. Aí quando você vê, você fala, como é que eu fiz aquilo? Onde é que minha cabeça tava, que meu coração tava? Mas tava ali. Que demais, cara. Tava dentro do personagem. Não, eu acho que essa reação de você não se reconhecer ali, eu acho que é o melhor exemplo de um trabalho que é bem feito. Quando você entra no estúdio, você deixa de ser você. É isso aí. Você tem que ser aquilo que tá na tela. E quando você não se reconhece, é que você entrou e esqueceu. É maravilhoso. Cara, já teve alguns episódios, assim, passagens em que eu chorei tanto com o personagem, mas não é aquele choro técnico. Sim. É aquele choro de, às vezes, ficar um silêncio depois do loop, assim, e o diretor, Mac, tá tudo bem, que é 5 minutos. Aí, às vezes, eu só dava conta de soltar um e agachava ali, sentava. Numa série que eu terminei de dublar agora e as temporadas encerraram, New Amsterdã, bicho do céu, como eu chorei nessa série. Não só por uma série médica, por essa questão das doenças, das dores, mas da natureza do personagem, e coincidiu com a minha vida particular. A série seguiu na pandemia, então tinha episódios muito difíceis. Eu chorava que eu voltava pra casa assim, exausto. Demorava tempo pra me recuperar, porque tinha ficado ali. Tinha que me recompor. Eu já viajei. Nós viajamos para pregar a palavra de Deus. Por favor, não me matem. A dublagem tem muito disso, né? De você ser Precisa ter. Precisa. Esses extremos. Um dia você é um guaxinim, outro dia você é um médico, outro dia você é um padre da época dos vikings, né? E é doido. Às vezes eu explico para as pessoas, eu falo, cara, nossa vida é muito divertida nesse aspecto. Porque se você acorda dublando um sapinho fofo e termina o dia fazendo um serial killer. Um fascínio. Né? Então você vai de 0 a 100 muito rapidamente. Tem que ir. Porque você tem que estar com tudo ali, aquele acervo todo. Total. E nem todo dia você tá lindo, sorridente pra fazer o sapinho feliz. Tem dia que você tá mais pro serial killer. Ainda mais se você pegar o trânsito do Rio. É muito doido. Mas é muito legal. O Dennis e a senhorita Patrícia estão no comando por minha causa. Eu vou dar a luz pra eles agora. Ninguém mais vai poder zombar de mim, entendeu? Nunca mais. Obrigada, Hedwig. Você gosta de se assistir? Você consegue reservar um tempo pra se assistir? Sim, algumas coisas eu fico bem curioso e vou lá e assisto. Outras eu não consigo acompanhar, mas não é por desdém, assim, de, isso eu não quero ver. Eu gostaria de ver tudo, mas infelizmente eu não consigo acompanhar, até porque a gente tem outras atividades e dublar ocupa muito tempo, né? E chegar em casa tem que descansar a mente, o corpo, então não dá pra maratonar as séries todas. Mas tem coisas que eu assisto, Rocket, por exemplo. Depois que eu gravei, fiz o segundo e fiz os desenhos, né? Porque nós tivemos uma série de animações, as participações nos Vingadores. Sim. Quando eu fui assistir eu ficava assim, nossa. Mas aí é uma autocrítica que às vezes a gente tem que ser mais amoroso. Claro. Porque você fala assim, nossa, putz, por que eu fiz isso, cara? Mas eu fiz isso naquele momento, naquele contexto, naquela experiência, naquela vivência. Voltar e fazer o filme 1 hoje talvez nem fizesse sentido, porque naquela época o Rocket era aquele. Sim. E agora ele é outro. Como tá avançando pro filme 3 é completamente diferente. E tem coisas que você fala, putz, que legal. Que é um filme que, por exemplo, que eu acho que eu tenho muito essa relação, são 2 episódios, Fragmentado e O Vidro. Sim. Né, que eu fiz o Todos John os McAvoy. personagens. Eram 6 personagens, mais 24 personalidades. As personalidades se manifestavam durante a fala. Não é assim, agora estou desse, agora estou de Kevin, estou de Patrícia. Comecei a fala de Kevin e terminei de Patrícia. Então tinha aquela transição ali muito delicada e com cuidado para não banalizar o personagem, porque era uma personagem feminina. Então eu não podia fazer um homem fazendo voz de mulher, imitando uma mulher caricata. Tinha que ser a mulher. Tinha que ser a mulher. Então, pelo menos para mim, me ajuda muito a coisa do gestual, porque já deu para perceber, né, gente? E às vezes eu me via imitando o gesto da Patrícia, porque ela era muito elegante, botava a mão assim, arrumava a echarpe e tal, pra tentar chegar naquele lugar de diminuir o gesto, de ser delicado. Então esses filmes, quando eu assisto, até hoje me surpreendo, assim, que eu falo, nossa, de onde veio essa voz? De onde veio essa inflexão? Muito bom. É muito legal. E aí a gente fica muito feliz, porque percebe que também evoluiu, que tá amadurecendo, que é um amadurecer constante, né? A Selma já deu provas disso. A gente se sente desafiado todo dia, aprende todo dia, e todo dia é uma novidade. O único que pode nos defender é ele!
Ele! Cadê o homem da capa de chuva? Ainda falando sobre o Fragmentado, o Vidro, porque assim, eu acho que é um trabalho muito importante para não só da parte cinematográfica, né, que teve aquele suspense do filme, né, o do primeiro Fragmentado, que foi, né, foi descoberto no final que era uma sequência e tal. Eu não vou falar muito para você, para não dar spoiler para quem não assistiu, mas tem toda uma essência, os significados desses filmes pro cinema no modo geral. Mas a dublagem, se ela não tivesse sido na mesma altura, teria jogado as coisas fora. Quando você assiste e percebe que assim, teve esse zelo, esse carinho, você escuta, né, o filme dublado e percebe que tem essa preocupação, essa movimentação do ator ao fazer, isso torna tudo muito mais brilhante, assim, é prazeroso assistir, é aquela máxima do você fechar os olhos e assistir o filme. Então a dublagem, quando ela chega nesse ponto, entender que existe uma passagem, não é simplesmente um voice over, não é simplesmente uma voz qualquer, existe uma movimentação, isso é muito legal. Essas experiências de você olhar o filme e falar assim, opa, trabalho de um ator aqui que vai me exigir muito. É desafiador, mas você gosta ou você sente assim, ih, vai me dar muito trabalho? Eu sinto tudo isso. Primeiro eu sinto medo, depois eu sinto felicidade, depois eu me sinto desafiado. Boa. Depois eu falo, quer? Então tá. E aí vou embora, né? O Fragmentado foi muito isso e outros personagens também. Eu brinco muito com a Hannah, porque às vezes eu vou fazer umas coisas com ela e falo, pô, Hannah, você só me bota pra fazer vilão, bandido. Que eu até brinco que eu gosto muito deles. Todo mundo tem aquela preocupação assim, será que o dublador, será que o locutor, o narrador tem aquela preocupação de ficar sempre com aquela voz linda, de veludo? Eu falo, não, cara, às vezes os vilões, os bandidos, esses personagens assim, né, mais afetados, mais desconstruídos, eles são os mais desafiadores, porque você tem que encontrar verdade nele, nas inflexões, no desafinar, nas coisas. E quando a pessoa chega pra mim e fala assim, putz, eu ouvi tal filme, assisti não sei o que com você, não reconheci que era você, eu só vi depois do final do crédito. Obrigado por não ter me reconhecido. Quem tá lá não é ninguém, é o personagem. Total. Não tem essa coisa dessa assinatura vocal que, vejam como minha voz ficou incrível naquele personagem. Sim, não é esse lugar. Então, assim, por exemplo, no Preacher, eu tive muito essa experiência. O cara era um demônio imortal, louco, surtado, drogado, maluco, e que tinha essa trajetória, essa jornada clássica do herói, da redenção, mas que ia num lugar que era muito surtado, tons e altos e baixos, e um desenho super desconstruído, assim, nas falas, que era maravilhoso de fazer, com Carla Pompilho dirigindo. Nossa, então, querida, demais. Aí era uma coisa que a gente se acabava de rir, de trocar texto, e de adaptar, e de dar uma zoada, e deixar o personagem ainda mais intenso para nossa versão brasileira. Total. Entendam isso, coleguinhas. Você que está nos assistindo e que fala mal da dublagem, é uma versão brasileira. O lugar para onde eu vou levá-los, senhores. Me escutem. É absolutamente depravado. Quem trabalha na dublagem constantemente, nós já falamos aqui no início, né? Faz literalmente de tudo. Então é difícil recordar de todos os personagens. Mas tem um personagem muito legal que você faz. Tem um do seu do Vikings também, que você fez o... Addleston. Isso. Mr. Robot também. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Gente, me perdoem, porque às vezes a minha memória, depois da Covid, o HD ficou meio estragado. Agora há pouco eu até falei John McAvoy, é James McAvoy. James McAvoy. Eu fui injusto com ele. Falou John? Eu falei John. Oh, perdão. Mas esse cara do Mr. Robot, por exemplo, ele era um cara assim, que tem essa trajetória. Ele era um executivo super fleumático ali, super burocrático, babaca, vaidoso, e ele vai surtando no decorrer das temporadas e alucinando. Cara, eu adoro isso. Muito pra mim, legal. quanto mais, melhor. Muito bom, cara. Sabe, eu comecei exatamente onde você está. E pra ser honesto, meu coração ainda tá aí. Você falou inevitavelmente sobre pandemia, né? Essa época horrível, né? Que afetou a gente. Não vou dizer que teve um lado bom, não existe isso. Mas trouxe pra gente a possibilidade da gente expandir um pouco mais, ou talvez acelerar um pouco mais, o que teoricamente seria o futuro da dublagem, que é a dublagem remota. E eu lembro que lá no início lá da pandemia, com essa preocupação da dublagem em casa, pré-vacina e tudo, buscou-se a profissionalização do local onde se trabalha.
trabalhava. Eu lembro que você foi um dos pioneiros ali para fazer algo de qualidade com a dublagem. Como é que é essa relação para você de home studio com a dublagem? Assim, algo que você sabia que isso ia acontecer em algum momento ou nunca passou pela sua cabeça, e quando chegou você falou assim, cara, que legal, isso é o nosso presente. Pensar nessa coisa do remoto, né, bota até um negócio aqui, polêmica. Particularmente acho extraordinário. Eu sei que muita gente vai ficar muito brava comigo, mas assim, se você for pensar numa linha do tempo, no desenvolvimento da dublagem, da profissão, do método, da técnica, das coisas, eu sei que ainda tá muito aquém. Tem que melhorar substancialmente. E já melhorou horrores. Quando a gente começou a dublar remotamente, era de perder a cabeça. Mas aí a coisa foi evoluindo. Então, eu confesso que eu sempre vou olhar essas coisas de uma forma muito, muito, muito otimista. Né? Você falou desse período todo que a gente passou. Foi muito desconstrutivo. Existe desconstrutivo? Será? Existe. Atenção, especialista da língua portuguesa. Desconstrutivo existe? Sim ou não? A palavra está correta. Essa coisa de, putz, eu vou dublar de casa, o que eu vou fazer? Como é que faz isso? A gente não sabia, porque você chega, os estúdios têm aquela infra toda de acústica, de revestimento, de captação, de microfone, né? E, obviamente, a gente tem que ter consciência de que isso é extremamente importante e necessário, mas a gente estava num período distópico. Então, assim, eu fui atrás de entender um pouquinho de acústica, eu consultei os meus amigos que são sonoplastas, que são técnicos na TV Globo, que também entendem muito disso. Eu falava com os amigos que eram operadores dos estúdios. Alguns, muito gentilmente, foram até minha casa, visitaram, falavam, Mac, faz isso aqui, posiciona isso aqui. Aí eu fui aprendendo sobre reflexão, sobre som que bate e volta e vai e sobe. E aqui é flat, aqui é espuma não sei o que. Na linha do microfone é uma espuma diferente, porque a onda... Eu falei, cara do céu. Porque quando você vai lá ordinariamente, você não sabe disso. Então, assim, essa coisa da questão técnica, do conhecimento técnico, foi extremamente importante. E pra gente ter consciência e dar valor nos parceiros do trabalho. Então eu construí minha cabine, eu fui lá, comprei a madeira, cortei, serrei, passei dias dentro de casa com a Valentina enlouquecida lá de fora, papai, querendo entrar, e aquele cheirão de cola e prego e parafuso pra todo lado. Eu falei, não dá, é um ambiente hostil pra uma criança de 2 anos, não rola. E construí minha cabine. E às vezes, até hoje, eu ainda faço ajustes. E foi muito doido, mas eu acho maravilhoso, porque eu comecei a trabalhar com outros lugares, todo mundo começou, né? Rio, São Paulo, houve essa mescla de elencos que eu acho extraordinária, porque a gente começou a se relacionar com outras pessoas, com outros tipos de trabalho, com outro tipo de direção. Então, cara, eu só vejo crescimento. Infelizmente, por causa de umas questões políticas, de questões afetivas, emocionais, e como cada um dava conta de lidar com aquilo, foi muito difícil. Sim. E até hoje algumas cicatrizes estão se refazendo, algumas feridas estão cicatrizando, algumas relações ainda desgastadas. Depois disso, por exemplo, eu saí conversando com as pessoas individualmente, com quem eu tinha tido problema, com quem às vezes a minha incapacidade de gerir as minhas emoções naquele momento me fizeram estragar algumas relações, e eu fui lá pedir perdão, explicar, contextualizar, e agora é começar de um outro caminho. As coisas que acontecem na vida servem para nos ensinar. Nada é para derrubar, tudo é para amadurecer, para clarear, para expandir o olhar e a gente seguir. E agora a gente segue de outro lugar. É isso. Com outra percepção, com outro trato, entendendo essa coisa da captação e também, né, engrossando a fila ali de que não dá para ser no improviso, tem que ser feito com responsabilidade e comprometimento. É isso. É, que as coisas se acertem, que a gente comece uma era de mais amor, mais paz, que de fato é o que a gente precisa, né? O que o mundo precisa. Eu acho que isso. A relação humana, ela tem que ser baseada no amor, porque se não tiver, cara, isso vai trazer mais dificuldades do que pontos positivos. E obviamente, né, não é uma coisa do jogo do contente, mas é difícil, é desafiador, porque tem dia que a gente acorda com a faca nos dentes. Total, né? É difícil. É burilar o nosso íntimo, assim, aprender a respirar e começar de novo, falar, me desculpa, eu falhei com você, eu me irritei, aquele dia eu não estava bem, eu não tenho direito de fazer isso, me perdoa. É isso. E aí depois cada um faz suas escolhas. É isso. Toma, Scooby, uma colher de caramelo com tripla cobertura reforçada de chocolate. Não sei se você vai lembrar desse personagem.
tal de salsicha? Polêmica. Ah, não. Rapaz, eu só vou direto nessa. Quando eu fiz o teste pro Salsicha, em 2012, por causa de uma série de eventos que startaram esses testes, eu fui aprovado. E comecei a fazer. Às vésperas de começar a dublar o Salsicha, chegou a seguinte informação pra mim: não é pra fazer daquele jeito. Mas assim, a cabeça bugou. Eu falei, tá, mas peraí, eu passei a minha vida inteira ouvindo daquele jeito. E eu fiz o teste baseado naquilo. Sim. E aí depois eu tive que dar um redirecionamento que as pessoas não entendem, que as pessoas não sabem o que se passa nos bastidores, como as coisas são intrincadas, como as coisas são difíceis. E eu nunca expus ninguém a nada, e nem vou expor, porque interessa aos interessados, aqueles que participaram daquele evento. Pronto. Mas às vezes o que me dói um pouco é como as pessoas criam desdobramentos na cabeça delas e inventam histórias, factoides, né? E criam historinhas para contar para elas mesmas e se sentem no direito de agredir você. Porque assim, é óbvio que jamais eu vou querer desrespeitar o legado que o Monja deixou, porque ele é extraordinário. Óbvio. Ele é referência na minha cabeça de uma série de coisas. Já teve episódios e coisas que eu dublei que nem era o Salsicha, que de certa forma, o que eu ouvi do Monja, o que ele construiu, tava ali, porque faz parte de mim, porque eu fui uma criança que assistiu, que consumiu, que sonhou com Salsicha, com Scooby, que se deliciou com aquelas histórias. Chegou um momento que eu tive que falar, cara, eu vou ter que parar de ver coisas na internet, porque eu queria que as pessoas curtissem, que elas ficassem felizes, que elas entendessem que fazer uma transição de um personagem tão icônico é extremamente difícil, ao invés de só atacar. E de nunca terem chegado pra mim, que fosse em off, mandasse uma DM e tal, falasse, o que aconteceu? Você tá descaracterizando, mas vamos trocar uma ideia? Não, isso é uma sacanagem, porque não tá respeitando o legado. Eu respeito o legado. Tanto é que eu, às vezes, às vésperas de dublar os primeiros episódios que eu fiz como Salsicha, eu cheguei pro estúdio e falei, gente, eu não vou fazer, porque desse jeito não faz sentido. Mas eu aceitei o desafio, porque do mesmo jeito que tem as gerações que vieram até aqui, tem as gerações que vão partir daqui pra frente. Então, não é esquecer tudo que o Monja trouxe pra gente da genialidade dele, mas é entender que às vezes os ciclos precisam ser encerrados e outros reiniciados, ou começar de um lugar diferente. Eu mandei e-mail pro Monja, fiquei horas no telefone com ele. Ele, não, meu filho, vai lá, pode fazer, eu te dou a minha bênção, fica tranquilo, faz o que seu coração tá pedindo, vai na boa, eu fico muito agradecido de você ter me ligado, tarará, tarará, tarará. Mas quem presenciou essa conversa? Eu e ele. Mas aí eu escolhi seguir, respeitando o que eu faço, fazendo com carinho, lembrando do Monja, trazendo ele aqui vivo na minha mente, no meu coração, na forma como eu dou ao Salsicha, nas coisas como eu tento resgatar. E se em algum momento alguém, por algum motivo, determinar que não sou eu mais, que não é daquele jeito, tudo bem, são ciclos. E eu estou preparado para todos eles. Sempre vai ter ciclo começando e terminando. Claro. Começando e terminando. Essa é a mecânica da vida. Eu só fico triste quando as pessoas contam histórias que às vezes não existiram, mas aí eu não tenho domínio sobre essas coisas. Cada um acredita no que toca o seu coração e eu sigo fazendo o que eu acho que é correto, que eu acho que é justo e honesto. É isso, lindo isso. É aquilo. É como já diria o maior português que já passou pelo Brasil, Abel Ferreira, você não consegue controlar o que os outros vão fazer, pensar, agir. Você controla você. O seu legado é aquilo que você deixa. Então você não consegue controlar o que os outros vão reagir baseado naquilo que você faz. Mas aquilo que você faz tem que ser o seu melhor. E se o seu melhor está sendo feito, é isso. As outras pessoas, elas, enfim, você não controla as outras, você controla você. A galera aqui do Versão Dublada vê o vídeo daqui pra frente, né? Mas não sabe o que aconteceu lá atrás. A gente conversa bastante, teve a Dublacon, a gente, né, já fizemos muitas coisas juntos assim, mas a galera tem que entender também um contexto geral. Então a gente conversa muito, eu sei o quanto você respeita a dublagem, os profissionais, a história da dublagem, e isso pra mim é o mais importante. Eu já presenciei pessoas que começam hoje não sabem quem é uma Selma Lopes, não sabem quem é um Orlando, um Monja, não sabem. Às vezes sabe qual é o personagem, mas não sabe nem quem fez aquela voz. Então quando você começa assim, eu acho que assim já, como é que fica a próxima geração, sabe? Então é preciso e é necessário ter esse respeito pela profissão. Não, e tem uma coisa que eu acho muito importante, além do próprio dublador entender a trajetória, entender o processo, o ambiente onde ele está inserido, é importante que para você que é fã da dublagem, entender que não é só aquilo que você vê na tela que é verdade, que existe um bastidor, que existem motivações financeiras, motivações artísticas, motivações pessoais,
que mexe em todo esse caldeirão de coisas. Você só vai criticar o resultado do que você viu, você não faz ideia do que aconteceu antes. Então, gente, pensa só um pouquinho antes de atacar, de julgar, de fazer juízo de valor de coisas que não vão chegar até vocês como fãs, porque não diz respeito aos fãs, porque são bastidores. E não é bastidor porque é secreto, uma organização secreta da dublagem. Porque é assim que funciona. É porque é assim que funciona. Tem coisas que diz respeito só a quem está envolvido no processo. E não ao consumidor final. O consumidor final vai curtir, se degustar do trabalho artístico. É isso. Mas isso não dá direito das pessoas saírem atacando as outras e se aproveitando do anonimato da internet. E se o maior prêmio da história do Big Brother Brasil já é de uma sister, qual delas merece seu voto? Não sei se você conhece esse canal, TV Globo. Ui, Dona Globo. Mas é muito legal isso, né? Porque a gente fica brincando com essa coisa de Dona Globo e a TV Globo assumiu essa identidade, né? É Dona Globo, porque já foi um pseudônimo, uma coisa que a galera do ambiente da internet criou pra TV. E é genial. E pra mim é uma experiência muito construtiva, muito doida, porque também, assim como eu já tive a oportunidade e tenho até hoje de conviver com pessoas que eu achava extraordinárias, ainda acho, e inatingíveis, hoje são meus colegas de trabalho, eu dou beijo, dou abraço, pergunto como é que tá, como é que foi. Que maneiro. E na TV Globo eu tive oportunidades também de, por exemplo, topar com o Dirceu Rabelo, que é uma voz onipotente, onipresente, um talento extraordinário, e que eu tive a oportunidade de conhecer, de aprender, que é uma enciclopédia da televisão brasileira. Também é um processo muito curioso para mim, da minha trajetória pessoal, de como as coisas aconteceram, de quando eu saí lá de Goiânia e como eu fui ocupando esses espaços e fazendo as coisas. E é muito curioso, porque às vezes eu penso assim, gente, que louco, né? Porque essa coisa das locuções da TV Globo é um alcance massivo, né? E chega na casa das pessoas por outro caminho e ocupa e cria uma relação com o público, com quem está em casa, que é muito legal. Também é um trabalho muito desafiador, assim, porque é também diário. Não sei como é que contratualmente você está liberado, mas será que daria para fazer uma chamada para versão dublada, o pessoal se inscrever? Podemos. Eita! A gente pode pensar nisso. O contrato com a TV Globo realmente é um contrato de exclusividade, né? E assim, eu nem costumo gravar nada de publicidade, não posso fazer. Não pode, caramba. Não, porque é um contrato exclusivo. A iniciativa da TV Globo é criar essa identificação com o público, né? Mabel, Dirceu, eu, para que as pessoas saibam que, ouvi aquela voz, tá na TV Globo. Isso. Então, assista até o final, que no finalzinho a gente faz uma brincadeira aí. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixa um like, deixa nos comentários o que vocês estão achando, deixa uma mensagem carinhosa pra Kate também. Tô lembrando sim, é o garoto cabeleireiro. Por acaso gosta de se vestir de homem, é? Quero fazer aqui uma brincadeira contigo, sem ficar em cima do muro. Eu vou falar aqui alguns gêneros, e aí você fala qual que é o seu favorito. Seu anime favorito? Eu não conheço muito de animes, sendo muito franco, mas foi uma experiência muito transformadora. O primeiro anime que eu fiz foi Os Sete Pecados. Sim. Então assim, eu amo, mas pra mim, eu confesso que pra minha cabeça ainda é um pouco complexo. Eu tenho muita dificuldade de entender esse universo e muita curiosidade, porque é tão desafiador trabalhar com a língua, com os aspectos culturais, né, que obviamente está carregado ali na ação, mas então é esse. E agora também eu tive uma experiência recentemente, pude dublar Given, que foi muito desafiador. Legal, foi remoto? Foi remoto. Que maneiro. E foi muito louco, né, pela temática, por toda uma questão assim, então foi bem desafiador. Gente, assim não vai dar, e só vai complicar mais ainda se a gente não disser nada. Seu desenho favorito? Só um. Só uns 15. Putz, travei. Pronto, depois a gente volta. Boa. Se acha mesmo que eu mataria o nosso pai, a nossa mãe e nossa família? Então se vingue. Protagonista de série favorito? Vamos pular essas perguntas. Cara, por razões afetivas, corro o risco de incorrer em erros aqui. Que o meu favorito seriam vários. Eu amo o Uhtred, Last Kingdom. Eu amei o Dr. Max no New Amsterdã por questões afetivas. Então cada um deles representa uma coisa pra mim. Não é hipocrisia, não é sair pela tangente, mas os personagens, você sabe disso. Sim. Todos eles são muito especiais. Não dá pra ter um favorito, gente. É injustiça isso. Você espera que eu ouça mais alguma coisa que tenha a dizer?
vai ter que me contar quem você é. Uma participação de alguma série, algum filme que você fez, que você, tipo, foi lá, fez uma participação, cara, que legal, tal, que bacana. Uma participação, o Tom King. Maneiro. No Blacklist. Eu gostava de fazer ele, porque ele começou como um cara super ali low profile, né? Professor universitário bobinho, e o bicho era um cão chupando manga. Quer dizer, não era uma participação, né? Ele não chegou e foi embora. Mas ele participou. É isso. Senhora, eu compreendo que temos permissão. Eu vou disparar se vir os alvos, deixando o local, ou quando a menina estiver fora da área de risco, mas eu quero dar a ela uma chance de sair dali. Um ator de algum filme que você dublaria ele pelo resto da sua vida. Poxa vida, só uma difícil. 2. Tá bom. Aaron Paul e Donald Gleason. Porque ele é um cara foda. Ele é foda. E eu fiz ele agora numa série nova, chama O Paciente. Maneiro. Eu tenho compulsão por matar pessoas. Então eu devo falar mais sobre a minha vida? Lembrou do desenho? Não Tá. Gente, não dá. Minha cabeça não funciona assim. Eu achei que você ia falar o desenho do Rocket. O desenho do Rocket foi muito legal, mas o Hotel Transilvânia foi muito legal. Sim. Então todos os desenhos são muito fodas, assim. Porque tudo é diferente. Eu acho que o genial do nosso trabalho é isso. Tem nuances em todos os lugares, tem perfis ali de todo jeito, tem altos e baixos. Então, assim, dizer o favorito, se eu disser um favorito, eu tô sendo injusto com outros. É engraçado que quando me perguntam, né, qual é o meu vídeo favorito da versão dublada, eu falei, como é que eu vou responder isso, cara? Cada história é uma história. E eu vou e sacaneio fazendo a mesma pergunta. Poxa vida, isso que eu tava no nosso contrato, hein? Não rola, eu não quero ficar com você. Porque você é uma monstro. E eu odeio monstros. Vamos tentar fazer alguns personagens pro pessoal aqui, o pessoal... Bom, o Rocket aqui no versão dublada seria assim: Quill, quem que é esse Zé Ruela aqui, hein? Ele tá me fazendo um monte de pergunta, tá me deixando numa saia justa danada, e eu ainda tive que estacionar a nave ali do lado de fora, vou levar uma multa, hein, Quill? Eu vou colocar a Gamora na sua cola, seu Zigor. Ai, galera. Peraí, calma aí. Desacelerar? Não dá pra desacelerar. Essa recompensa vale 1 milhão de créditos e a gente quase pegou ele. E uma vinheta naquela voz. Se você tá em casa e tá procurando o que assistir, não perca amanhã, versão dublada com o Igor. Aproveita pra se inscrever, senão você vai acabar no paredão. Muito bom. Os outros sistemas vão se curvar perante a primeira ordem. E eles se lembrarão que foi hoje o derradeiro dia desta república. Kate, meu amigo, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço. Sei demais, cara. Galera, se você gostou do vídeo, eu tenho certeza que você gostou. Se inscreve no canal. Esse episódio vai estar disponível no Spotify também pra você ouvir. Você tá dirigindo? Não pode ficar assistindo nada não, mas bota o áudio. Eu adoro fazer isso, gente. E também se inscreva no canal Versão Dublada. Segue todas as redes sociais e segue as redes sociais do Marquês também, que vai estar disponível aqui na descrição. Eu sei que você está assistindo esse vídeo pelo celular, então você pega o celular, clica aqui embaixo, vai em descrição e vai estar lá todas as redes sociais do Macade também para você seguir. Meu amigo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo, muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui. Finalmente deu certo. E se você tá em casa, não se esqueça, versão dublada. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Muito bom. É isso, galera. E versão dublada. Fui!